Quando a gente vai estudar uma transformação gasosa, a gente tem que pensar que a gente tem um sistema inicial com condições iniciais de temperatura, pressão e volume e um sistema com condições finais. Vai acontecer uma mudança em que não vai ser formado um novo gás. Lembra lá das condições de gás ideal? Vai acontecer uma mudança em apenas uma daquelas três variáveis importantes. Uma mudança ou na pressão, uma mudança na temperatura ou no volume. Claramente, aqui a gente pode perceber que nos meus balões aconteceu uma mudança no volume. O volume era bem menor no estágio inicial do que no estágio final, né? E aí a gente pode ter uma mudança então numa daquelas três variáveis. Veja só, perceba que o número de moléculas não muda. Aqui no meu estado inicial tenho 5 moléculas e continuo tendo as 5 no estado final. Esse estado inicial, então, eu posso escrever uma equação geral dos gases para ele. Eu vou ter uma pressão inicial, um volume inicial, um número de mols que vai ser o mesmo no final, o R, que é igual para todos os gases. Então, esse gás sempre vai ter o mesmo valor de R desse balão aqui e de um balão que você pensar na sua cabeça aí também. Todos eles vão estar submetidos ao mesmo valor da constante dos gases, ao mesmo valor do R. E uma temperatura inicial, ok? Se eu fizer a mesma coisa aqui para o estado final, eu vou ter que a pressão final, a inicial eu vou chamar de I, a final eu vou chamar de O, tá bom? Então, a minha pressão final vezes o volume final é igual ao número de mols, que é o mesmo, o R, que também é o mesmo para todos os gases, vezes a temperatura final. Então, veja que tanto na minha condição inicial quanto na minha condição final, o N e o R são iguais. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar esses valores de N e de R na minha equação. Eu vou deixar a minha equação em função do número de mols e da constante. Como assim? Olha só, vamos lá. NR é igual, o NR passa para o lado de cá, o que estava multiplicando, que era a temperatura, vai passar dividindo, certo? Então, vou fazer a mesma coisa agora para minha situação final. Então, NR final é igual a pressão final vezes volume final, que é igual dividido pela temperatura final. Se o número de mols no estado inicial e o R são iguais ao número de mols e o R no estado final, se esse NR é igual a esse NR, então eu tenho que a pressão inicial e o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a minha pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Aqui a gente chega naquele famoso Pivot-Povotot. É uma equação geral para todas as transformações gasosas que você se deparar. Quando você tiver um exercício e ele abordar esse tema de transformações gasosas, você consegue, a partir dessa fórmula, resolver qualquer exercício. Então, veja só, eu tinha uma condição final de temperatura, e pressão e volume, mudei qualquer uma dessas três variáveis. Consigo descobrir qual será a nova pressão? Qual será o novo volume? Qual será a nova temperatura? Com certeza você consegue descobrir sim. Por meio de que fórmula? Por meio dessa fórmula aqui, das transformações gasosas. Você tem que se atentar que vai ter sempre uma condição inicial e uma condição final, ok? Então, nas minhas transformações gasosas, eu vou ter lá o Pivot-Povotot, fórmulazinha que vai te ajudar a lembrar, tá bom? Essas transformações, elas podem acontecer a um volume constante. Como assim? O volume não muda, o volume continua o mesmo tanto na condição inicial quanto na condição final. Essas transformações são chamadas de transformações isocóricas ou isovolumétricas. E existe uma regrinha
uma lei determinada para essas transformações e é conhecida como lei de Gay-Lussac. A partir do Pivot-Coveteau, você consegue determinar qual é a equação para as transformações isocóricas. Vamos lá para as transformações em que o volume é constante, o volume não muda. Pensa comigo, se o volume é igual na condição inicial e na condição final, se é o mesmo valor aqui e de lá, eu posso excluir. Então, o que sobra do meu Pivot-Coveteau? Pt é igual a Poteau. Então, basta você substituir com os valores de pressão e temperatura para poder achar a nova condição, ok? Existe também uma transformação conhecida como transformação isobárica. Isobárica quer dizer que o que não mudou aqui foi a pressão. Gente, vamos só relembrar. Iso é um termo que vem do grego e significa igual. E esse bar aqui, ó, lembra o bar, a unidade de pressão. Então, quando você tem uma transformação isobárica, a pressão é igual, ou seja, os valores da pressão inicial e final são os mesmos. Então, o que você pode fazer? Cancelar esses termos. Quem que sobra? O volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, ok? Essa transformação isobárica, também conhecida como lei de Charles, e é aquela em que a pressão é constante. Então, a gente vai ter lá, se os valores são os mesmos, eu posso cancelar. Vt é igual a Poteau, ok? Existe ainda uma terceira transformação, que é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle, aquilo que vai ser igual, tanto na condição inicial quanto na final, é a temperatura térmica, nos remete à temperatura. Então, nessa condição, a temperatura é constante. Ou seja, o mesmo valor que aparece na condição inicial também aparece na condição final. Isso faz com que a gente possa anular esses termos, porque o valor vai ser o mesmo. Então não vai fazer diferença matematicamente. E aí quem que sobra ali? O PV e o Poteau. Você não precisa decorar cada formulazinha dessa daqui para cada condição. Basta você decorar a fórmula geral para as transformações gasosas e a partir dela esconder ou excluir aquilo que você não precisa. Ou melhor, aquilo que é igual nas duas condições. Vamos fazer um exemplo? A calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado a uma pressão de 30 libras por polegada quadrada em um dia quente, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que o volume e o número de mol injetados são os mesmos, qual será a pressão de calibração em ATM nos dias mais frios, em que a temperatura atinge 12 graus? Considere um ATM igual a 15 libras por polegada quadrada. Nessa questão, eu já coletei os dados. A gente tem aí uma questão que mostra para nós a calibração de um pneu num dia quente e depois como estará essa calibração do pneu num dia frio. Então, repara que ele vai fazer uma mudança na temperatura, ok? A temperatura vai mudar. Uma coisa que a gente tem que perceber é que a pressão dos pneus, do ar nos pneus, está medida em uma unidade que a gente não costuma usar. Pelo menos na química e na física a gente não vê muito, que é a libra por polegada quadrada. Esse tipo de unidade é muito comum para medir a pressão de ar nos pneus, tá? É uma outra unidade para medir pressão. E a relação da unidade que a gente está mais acostumado para essa unidade aqui é de que um ATM corresponde a 15 libras por polegada quadrada.
Vamos fazer a primeira conversão, então, dessa unidade de pressão, que não é muito usual, para aquela que a gente já está acostumado. A gente faz isso numa regrinha de 3, de uma forma bem simples, olha só. 1 atm corresponde a 15 libras por polegada quadrada, certo? Se eu tenho 30 libras por polegada quadrada, qual vai ser esse valor em atm? De modo bem simples, basta multiplicar cruzado e achar que o valor de x é igual a 2. Então, meu x aqui vai ser igual a 2 atm. A pressão aqui, ó, vai ser 2 atm. E essa pressão vai ser minha pressão inicial, quando eu enchi o pneu no dia quente. Quando eu enchi o pneu no dia quente, a minha temperatura era de 27 graus Celsius. Mas espera lá, eu posso trabalhar com a temperatura assim, Celsius? Não, tem que passar para Kelvin. E para passar para Kelvin é muito fácil, basta adicionar 273. 27 mais 273 dá 300. Então, esse aqui vai ser o valor da minha temperatura inicial, certo? E essa condição aqui embaixo, ó, no dia frio, é a minha condição da temperatura final, 12 graus Celsius. Para passar para Kelvin, basta somar 273, que vai dar 285 Kelvin. Então, eu vou ter aqui a minha temperatura final. Quando você enche o pneu, o volume ali, a alteração do volume é desprezível. Então, quando a gente vem lá para aquela equação das transformações gasosas, PVT é igual a Povotot, se a alteração do volume é desprezível, ou seja, se a mudança do volume não conta, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar os volumes. E essa transformação vai ser conhecida como transformação isocórica, aquela em que o volume é constante, é o mesmo no início e no fim, então você nem precisa colocar ele ali. Basta substituir os termos agora. Qual que é a minha pressão inicial? 2 atm. Lembra lá que eu fiz a mudança, que eu fiz a conversão? Então eu vou substituir aqui 2 atm. Qual que é a minha temperatura inicial? 300 Kelvin, então deixa eu colocar aqui, 300 Kelvin. Qual que é a minha pressão final? Não sei. É isso que o exercício está perguntando. Qual vai ser a minha pressão final num dia frio? Eu vou deixar lá PO. Qual que é a minha temperatura final? A temperatura final em Kelvin, 285, que é a temperatura num dia frio. Basta multiplicar cruzado e a gente vai ter que PO é igual a 570 dividido por 300. Um zero aqui em cima, um zero aqui embaixo, posso cortar. Resultado de 57 dividido por 30, 1,9 atm. Então, a minha pressão no pneu durante um dia frio, 1,9 atm. Resposta certa, letra A, ok?